Olá, estudantes, retornando para mais uma aula, e na aula de hoje nós iremos tratar do fenômeno de interferência entre ondas mecânicas. Esse fenômeno aqui, ele tem aplicações importantíssimas na física, principalmente quando eu trato de ondas eletromagnéticas, que são outras classes de onda. Mas a importância do entendimento do fenômeno de interferência é importantíssimo para que vocês avancem seus estudos na física, tá bem? Então, a interferência ela ocorre quando há interação de duas ou mais frentes de onda, e aí ocorre um fenômeno chamado superposição. Então, é disso que nós iremos tratar na aula de hoje, tá bem? Uma boa aula a todos. Bem, pessoal, então, para nós estudarmos o fenômeno de interferência, nós iremos considerar um exemplo aqui, um exemplo de mais simplicidade, para entendermos, o que acontece, e partindo desse exemplo mais simples, nós podemos ter conhecimento de sistemas mais complexos de interferência, mais complicados, no caso. Então, vamos pensar da seguinte forma aqui, eu estou considerando duas ondas mecânicas, tá? Essas ondas, elas têm a mesma amplitude, o mesmo comprimento de onda e a mesma frequência, ou seja, YM, K e ômega, ele é o mesmo para as duas ondas, tá? Essas duas ondas, elas estão se propagando no sentido de x positivo, e elas são unidimensionais, elas se propagam na direção x, com a mesma amplitude, frequência e comprimento de onda, consequentemente a mesma velocidade. E, além disso, elas têm uma pequena diferença de fase, que é representado por essa fase φ, ok? Então, agora, pessoal, eu irei reescrever a equação 1 de duas maneiras diferentes, para a gente entender o que significa essa diferença de fase φ aqui, ou seja, esse termo φ aqui, na minha onda, apesar de eu já ter explicado para vocês o que é a fase. Mas é importante eu insistir nessa explicação, reescrevendo a equação 1, para que fique para que eu possa demonstrar de maneira clara o que significa essa diferença de fase entre as duas ondas, que é fundamental para descrever a interferência dessas duas ondas. Ok? Então vamos lá, reescrevendo a equação 1. Bem, então quando eu reescrevo a equação 1 como essa equação 3A e como a 3B, o resultado que eu tenho aqui é que eu posso escrever y1 como sendo ym, seno de k, x, aí abre parênteses, x menos φ sobre k, menos ômega t. Então, o que significa isso aí, ó? A onda 1, ela vai diferir da onda 2 em uma diferença de fase, ou seja, como elas têm a mesma amplitude, frequência e comprimento de onda, a fase da onda 1 com a fase da onda 2,
ela vai ter uma diferença φ dividido por k metros. Ou seja, a mesma fase da onda 1, ela vai ser observada com relação à fase da onda 2, com uma diferença de φ sobre k metros, ok? E olhando essa diferença no tempo, y1, ym, seno kx permanece, menos ômega t mais φ sobre k. Ou seja, a onda 1 oscila em relação à onda 2 com uma diferença de φ sobre ômega em segundos. Ou seja, ela oscila com uma diferença, ela tem uma defasagem tanto na distância das fases como na oscilação, ok? Então, agora eu vou representar isso num gráfico aqui para ficar mais fácil. E nesse gráfico aqui eu vou discutir sobre essa diferença na posição, tá bem? Então vamos lá, vamos desenhar esse gráfico aí e interpretar o que é essa diferença φ sobre k. Então aqui eu estou desenhando a minha onda y2, ok? Então essa é a minha onda y2 que tem fase nula. Agora eu irei representar a minha onda y1. Bem, então esta é a minha onda y1 e essa é a minha onda y2. Então a diferença de fase φ sobre k, ela pode ser observada aqui, ó. Então esse ponto aqui eu tenho o meu máximo na onda 1 e esse ponto aqui eu tenho o meu máximo na onda 2. Consequentemente, esses pontos eles estão na mesma fase, porque essas ondas têm mesmo comprimento de onda, mesma amplitude e mesma frequência. Então, se eu pegar essa distância aqui, ó, lembrando que esse gráfico aqui é y de x por um t qualquer, ok? T fixo. Então, essa distância aqui, entre os dois pontos que estão em fase, ela é uma distância dada pela diferença de fase φ, dividido pelo número de onda. Consequentemente, essa diferença ela é dada em metros. Então, essa distância aqui, entre esses dois pontos que estão na mesma fase, é uma distância igual a φ sobre k. Então, percebam aqui, pessoal, que além disso, o fenômeno de interferência, ele se dá da seguinte forma: existe uma superposição entre as ondas. Consequentemente, haverá uma soma das ondas. Então, essas duas ondas irá produzir uma terceira onda, que será uma onda resultante da interferência dessas duas ondas. Consequentemente, essa terceira onda ela terá pontos de mínimo e máximo. E é isso que eu vou representar agora aqui. Então, a interação entre as duas frentes de onda y1 e y2 produz uma terceira onda y1 mais y2, em que essa onda ela vai oscilar com uma amplitude, ok? Então agora, pessoal, o que eu irei fazer? Eu irei representar matematicamente qual é o resultado da interferência das ondas y1 e y2. Se eu observar uma coisa que é importante salientar,
se eu observar essas duas ondas oscilando separadamente, eu vou observar uma diferença entre distâncias em fase dessa onda, ou seja, entre as cristas e os vales dessa onda, de φ sobre K metros. Essa vai ser a diferença de fase na distância. Por outro lado, se eu observar um ponto material de cada corda dessas ondas, que oscila Y1 e Y2, haverá uma diferença de tempo que é φ sobre ômega. Agora, se eu pensar que essas duas ondas elas se propagam no mesmo meio, aí vai ocorrer um fenômeno de superposição em que vai produzir essa onda Y1 e Y2. O que eu irei fazer agora é fazer a soma dessas duas funções e analisar o meu resultado da superposição dessas duas funções, ok? Então é isso que eu irei fazer agora. Então, para a superposição das duas ondas, que é a soma de Y1 e Y2, eu vou chamar de Y maiúsculo aqui. Então aqui não tem que ter prática nem habilidade, tá? É só somar duas funções e é isso que eu irei fazer, tá? Então o meu Y, ele será dado por bem, percebam aqui que eu tenho uma soma de senos, né? Como YM, ou seja, a amplitude das ondas é iguais, ela é fator comum, coloquei em evidência e escrevi como uma soma de seno. Então, essa quantidade aqui, eu vou chamar ela de B, que é o kx menos ômega t menos φ. E essa quantidade aqui, kx menos ômega t, eu vou chamar de C. E aqui, pessoal, eu vou aplicar a seguinte propriedade trigonométrica. Bem, a propriedade trigonométrica que eu irei usar aqui é que o seno de B mais o seno de C, ele pode ser escrito como cosseno de meio vezes B menos C, que multiplica duas vezes o seno de meio vezes B mais C. Então agora, o que eu irei fazer? Sabendo que B é kx menos ômega t menos φ, e que C é kx menos ômega t, eu irei reescrever o meu y máximo usando o meu y máximo não, o meu y maiúsculo, né, que é o resultado da soma das duas funções, como utilizando essa propriedade trigonométrica. Então o meu y, ele será o quê? Bem, então percebam aqui que o meu resultado do fenômeno de interferência, ele será duas vezes o meu y máximo cosseno, né, de B menos C, subtraindo B menos C, eu vou ter φ dividido por 2, e aí seno de B mais C, somando B mais C, eu vou ter, somando B mais C e dividido por 2, isso vai me resultar em kx menos ômega t menos φ sobre 2. Então, o que vai resultar a minha interferência nesse caso em que as ondas elas têm a mesma amplitude e mesma frequência e mesmo comprimento de onda? Então, no caso aqui, eu terei este termo aqui, e este termo ele define a amplitude da onda resultante. Ou seja, a minha nova onda ela vai ter uma amplitude que é 2y-m cosseno de φ sobre 2. Ou seja, a amplitude da minha onda resultante, ela depende da diferença de fase entre as duas ondas. Então, esse termo aqui, ele diz respeito à amplitude, e esse termo aqui diz respeito à frequência com que a minha onda oscila. E a minha onda, ela vai oscilar com a mesma frequência das duas ondas que interferiram para gerar essa terceira onda e com o mesmo comprimento de onda. Isto ocorre, pessoal,
por um simples motivo. Essas duas ondas, elas têm mesma frequência e mesmo comprimento de onda. Não é sempre que isso ocorre, tá? Então, a minha onda resultante, ela terá uma amplitude definida por este termo e ela oscilará com a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda das duas ondas que geraram essa interferência. E a fase dessa onda, ela vai ser metade da fase da onda 1, que é perceptível aqui, ó. Então percebam aqui que a minha fase aqui desta onda essa onda que resulta na soma, ela está no ponto central aí entre as duas ondas. Obviamente que isso ocorre porque essas duas ondas, elas têm a mesma frequência e mesmo comprimento de onda, ok? E esta amplitude aqui, ela é definida por esse termo, ou seja, 2 vezes YM cosseno de φ sobre 2. Então, pessoal, agora, o que eu irei fazer agora? Agora eu irei fazer um pouco uma discussão a respeito de 2 casos particulares a respeito de interferência, que é o caso em que as ondas estão em fase e que as ondas, elas estão completamente defasadas. Então é isso que eu irei fazer agora. Então, pessoal, agora, analisando a amplitude da onda resultante, nós podemos observar o seguinte. Se eu considerar que a minha fase é nula, ou seja, as ondas, elas oscilam, as duas ondas Y1 e Y2, elas oscilam em fase, então, substituindo φ igual a 0 aqui, cosseno de 0 é 1, e aí o que vai resultar? A minha onda resultante, ela vai ter amplitude, a minha onda resultante, ela terá amplitude igual a 2YM, ok? Então, tendo uma amplitude igual a 2YM, eu vou ter uma amplitude que ela vai ser o dobro da amplitude das ondas que produzem a interferência e ela oscilará com o mesmo comprimento de onda e mesma frequência, porém com uma amplitude 2 vezes maior, ou seja, haverá uma intensificação dos máximos, os máximos irão dobrar. Então, para φ igual a 0. Por outro lado, se eu considerar φ igual a π, ou seja, 180 graus, aí acontece um fenômeno de interferência completamente destrutiva. Então, para φ igual a 0, eu terei uma interferência completamente construtiva, ou seja, os meus picos e vales, eles irão dobrar de tamanho nessa situação, dobrar de amplitude. Por outro lado, se eu considerar que as ondas, elas estão com uma fase de 180 graus, ou π, o que eu tenho aqui? Cosseno de π dividido por 2 é cosseno de π sobre 2. Cosseno de 90 graus é 0. Então, o que acontece? Nesse caso, uma onda ocorrerá a interferência de uma onda com a outra de forma que elas se anularão, ok? Então, esse é um fenômeno muito interessante da ondulatória, que dependendo da forma como as ondas interferem, eu posso causar um fenômeno em que as ondas se anulam. Isso é muito importante para ondas mecânicas, tá, pessoal? Sempre quando há essa discussão de tsunami e coisas do tipo, é sempre levantada essa questão de que é possível produzir um evento que gere uma interferência com a onda do tsunami lá, ou do que aconteceu aí, do tsunami, e que eu possa, de forma a produzir esse evento aí, só que não é uma coisa simples do ponto de vista de engenharia, mas é possível criar um evento que ele destrua completamente a onda do tsunami via interferência. É óbvio que, do ponto de vista prático, isso não é nem
nem um pouco fácil. É mais fácil você pensar em criar alguns mecanismos para atenuar a onda, ou seja, fazer com que ela dissipe energia aí no processo por alguma interação, tá bom? Mas esse fenômeno de interferência aqui, ele é muito usado na caracterização de materiais quando eu uso ondas eletromagnéticas, tá? Inclusive eu consigo determinar espessura, tamanho de material muito pequeno, eu consigo identificar comprimento de onda que está sendo produzido pelo material, ou seja, eu crio uma interação lá no material e eu consigo identificar qual comprimento de onda que esse material está emitindo, isso para ondas eletromagnéticas, tá? Mas o importante aqui é que esta interferência de ondas mecânicas é a mesma interferência que você vai utilizar lá para entender os fenômenos associados com ondas eletromagnéticas, tá bom? Então, pessoal, só reforçando aqui que se a minha fase for nula, eu terei uma interferência completamente construtiva. Se minha fase for igual a π, ou qualquer ímpar que multiplique π, ou seja, π, 3π, 5π, 7π, nesse caso aqui eu vou ter uma interferência completamente destrutiva, tá bem, pessoal? Então, próxima aula eu irei falar sobre ondas estacionárias, tá bom? Então, muito obrigado por assistirem às minhas aulas e bons estudos.